O olhar de Deus é um olhar penetrante. O olhar de Deus é como uma espada de dois gumes, ou como uma faca de dois gumes, que corta nos dois lados, quando esta faca é utilizada. O olhar de Deus é um olhar penetrante, não como um espião. Deus não tem uma câmera escondida atrás de cada lugar para ficar olhando o que nós fazemos e depois nos cobrar, nos punir pelo que nós fizemos de errado. O olhar de Deus é penetrante como a sua misericórdia é penetrante. O olhar de Deus, ele é penetrante porque Deus derrama sobre nós a sua misericórdia. Deus que é misericórdia, Deus que conhece toda a nossa realidade, conhece esta realidade porque nós fomos criados por Ele, então toda a nossa existência, a existência de tudo aquilo que existe, está sob este olhar de Deus. Jesus tem um olhar sobre os discípulos, e Ele sabe do cansaço dos discípulos. Esses são aqueles discípulos que nós ouvíamos do Evangelho da semana passada, quando Deus enviou os seus discípulos para que eles fossem a todas as cidades, a todos os lugares que Ele mesmo deveria ir depois, mas enviou esses discípulos para anunciar. E Ele deu uma missão a esses discípulos: anunciar, curar os doentes, sarar as feridas. Todos aqueles que recebessem esses discípulos estavam recebendo em primeira pessoa Ele próprio. É o compromisso, é a realidade do discípulo. O discípulo não representa a si mesmo. O discípulo representa o próprio Jesus Cristo, a palavra de Deus que alcança as necessidades das pessoas. Esses discípulos agora voltaram e eles estão cansados. Estão cansados do quê? Porque trabalharam, porque fizeram muitas coisas, porque anunciaram. Certamente em alguns lugares foram rejeitados, foram desprezados, e também para esses tem uma palavra, aquela palavra do esquecimento, bater o pó das sandálias, deixar para trás esses aí, mas ocupar-se fundamentalmente com aqueles que querem ouvir. Os discípulos foram, fizeram, realizaram o trabalho, a missão, e agora estão voltando. Jesus olha para eles, o olhar de Jesus atinge, chega aos discípulos. E Jesus sabe que eles fizeram um bom trabalho, estão cansados. Jesus os chama para um momento não de descanso simplesmente. Nós entendemos às vezes o descanso como um tempo para não fazer nada. E às vezes quando a gente vai para o descanso, a gente volta mais cansado, porque a gente coloca tanta coisa, quer fazer tanta coisa, quer realizar tantas coisas, e perde o tempo com tantas pequenas coisas que não são importantes, que o cansaço é ainda maior. Os discípulos estão cansados porque fizeram um bom trabalho. E Jesus convida esses discípulos para um momento de oração. Vamos estar à parte, vamos conversar, vamos nos encontrar com Deus, que é o fundamento da missão. As pessoas que procuravam Jesus, esta multidão, que sempre o Evangelho fala das multidões que acompanhavam Jesus, elas percebem a movimentação e elas acompanham Jesus com a movimentação. Antes que Jesus e os discípulos chegassem, a multidão já estava lá. É uma multidão que está sedenta. Do quê? Sedenta de uma palavra, mas não uma palavra qualquer. Sedenta de algo que dê sentido à vida. Hoje se fala muita coisa, nós temos muitos livros de autoajuda, e nesse tempo da pandemia, como cresceu a indústria da autoajuda, como se nós nos bastássemos a nós mesmos, como se todos os nossos problemas pudessem ser resolvidos simplesmente porque agora nós refletimos, pensamos alguma coisa e agora nós temos a nossa chave de abertura de toda a nossa realidade. É um engano isso. As pessoas vão em busca de Jesus porque sabem que Jesus tem uma palavra, e é uma palavra capaz de dar um sentido à vida, à história. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra que chama a conversão. Não é uma palavra de desculpas, né? Afinal de contas,
todo mundo peca, é assim mesmo, né? É uma palavra boazinha, gostosa de ser ouvida. Não é isso. Jesus tem uma palavra que chama à mudança de vida. Jesus tem uma palavra que leva à conversão, que provoca uma mudança e uma transformação. De fato, quando Jesus perdoa os pecados, ele diz: vá e não peques mais. Você precisa recomeçar a sua vida, não da mesma forma, mas seguindo por um outro caminho, o caminho que leva ao encontro com Deus. Jesus olha para aquela multidão e vê como aquela multidão também está cansada. Os discípulos estão cansados do trabalho, a multidão está cansada, como ovelhas sem pastor, porque tudo aquilo que se falava de Deus, tudo aquilo que se falava, todas aquelas pregações, todas aquelas palavras colocadas antes, elas não eram suficientes. Palavras bonitas, pesos desnecessários colocados sobre os ombros desta multidão. Às vezes é isso que acontece. Também se escuta muita coisa, se ouve muita coisa e tem um cansaço. Mas não é o cansaço da coisa certa, do jeito certo. É simplesmente cansaço de tantas situações. Acredito que muita gente está cansada nesse tempo, né? A pandemia, ela nos cansou e ela tem nos cansado de muitas coisas. O problema é que isso pode gerar um comodismo, uma acomodação nas situações. A multidão sabe que precisa buscar Jesus. As pessoas sabem que precisam ir ao encontro de Jesus, porque Ele tem a palavra capaz de dar um sentido à vida. Do que é que nós estamos cansados? Será que nós já fizemos um bom trabalho? Nós estamos cansados do trabalho? E não é só o trabalho como ofício que nós fizemos para o nosso sustento. Será que nós estamos cansados do jeito certo? Será que nós estamos buscando as coisas certas? Será que nós estamos buscando a ajuda de Jesus, a palavra de Jesus? Ou será que nós estamos buscando uma autoajuda para ser conivente com os nossos pensamentos, para simplesmente aceitar na nossa vida aquelas coisas que não estão corretas? Porque às vezes é isso que nós queremos, uma palavra boa, uma palavra legal, uma palavra de aceitação de toda a minha realidade, sem nenhum questionamento. Porque quando a nossa vida começa a ser questionada por Deus, ou quando nós nos sentimos questionados pela palavra que nós ouvimos, isso começa a incomodar. Será que nós estamos cansados do jeito certo? Será que nós estamos cansados realmente de uma vida que não tem sentido? Será que nós estamos buscando Jesus como esta multidão que busca o pastor que é Jesus, que tem uma palavra, que nos chama à conversão, que muda a nossa vida, que se envolve com as coisas da nossa vida? É por isso que a multidão está cansada, cansada do que não encontrou, mas sabe aonde procurar. Será que nós sabemos aonde procurar? Será que nós estamos buscando Jesus pelo motivo certo, pelas coisas certas? Será que nós estamos buscando realmente esse Jesus que nos ensina, que nos dirige? Será que nós estamos buscando este bom pastor que vai conosco pelo caminho? Esse caminho que às vezes tem pedras, esse caminho que às vezes tem espinhos, mas esse caminho que não tem desvio. Jesus não veio para trazer um desvio aonde nós podemos chegar mais rápido àquilo que nós queremos. O caminho de Jesus nos leva diretamente ao mistério da cruz, o mistério da nossa salvação, e é preciso passar por este caminho que é a porta estreita. Será que nós estamos cansados, mas queremos continuar caminhando com esse Jesus? Porque apesar de todo o cansaço do próprio Jesus, Ele continua nesse caminho para testemunhar o amor de Deus. Essa é a nossa fé, essa é a palavra que nos é dada, é isso que nós celebramos, não é outra coisa.
É este caminho que nos leva a um sentido pleno para a nossa vida. Se nós estamos cansados, às vezes, é porque nós estamos buscando as coisas erradas, é porque às vezes nós estamos escutando as palavras erradas, e porque muitas vezes estamos buscando fazer obstinadamente a nossa própria vontade. É isso que nos cansa. Será que nós perguntamos a Deus qual é a vontade dele a meu respeito? O que Deus espera de mim? O que Deus espera da minha família? O que Deus espera da minha presença em toda a realidade aonde eu estou inserido? Será que nós nos damos conta disso? Porque se assim nós estamos fazendo, esse cansaço tem um sentido. E essa palavra é para nós. Descansar. A Eucaristia é o momento do descanso, mas não só porque a gente senta, porque às vezes a gente senta até antes da hora, não só porque a gente senta, mas porque aqui nós escutamos uma palavra que dá sentido à nossa história. Nós recebemos a Eucaristia que nos alimenta para estarmos capacitados a enfrentar as dificuldades do dia a dia. A nossa semana sem a Eucaristia seria uma semana vazia, mas a nossa semana de Eucaristia em Eucaristia, de missa em missa, é uma semana que tem sentido. Ela tem problemas, ela tem dificuldades, ela tem situações contrárias, ela tem obstáculos, tudo isso tem, mas confiando nesse Deus que caminha conosco, tudo faz sentido. E aí, o nosso cansaço é um descanso quando nós estamos na presença de Deus. Que Deus nos anime sempre mais nessa caminhada e que nós sejamos sempre mais atentos para descobrir e fazer na nossa vida aquilo que é a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.